Nesse vídeo eu vou apresentar algumas maneiras de tentar identificar uma possível fuga de corrente elétrica que esteja causando um alto consumo de energia. Se a sua conta de luz está vindo com um valor muito alto, talvez esse vídeo te ajude. Esses procedimentos podem ser feitos por qualquer um, sem a necessidade de ser eletricista, até porque não envolve nem ferramenta e nem instrumentos de medição. Antes de tudo, eu gostaria de te convidar para se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações caso goste desse tipo de conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu like para nos prestigiar e permitir que esse vídeo chegue a mais pessoas. Para ter identificado que a sua conta está mais alta que o normal, provavelmente você fez alguma comparação com algum vizinho, com algum amigo, algum familiar. Nesse caso é importante que se tenha uma equivalência entre os perfis de consumidores, porque cada um tem seus costumes e, consequentemente, o gasto vai ser diferente. Os maiores vilões de uma conta de luz, os que mais fazem o preço dela variar, são o chuveiro e o ar-condicionado. O chuveiro por conta da alta potência, enquanto que o ar-condicionado por conta das várias horas em que ele fica ligado. Uma família de 3 pessoas que toma banho em 20 minutos vai gastar cerca de R$ 50 a mais por mês do que uma família das mesmas 3 pessoas que tomam banho em cerca de 10 minutos. Então fica clara a necessidade de se ter essa equivalência. Dito isso, eu vou ensinar algumas técnicas para tentar identificar uma possível fuga de corrente, tanto na instalação quanto em algum equipamento também. Pode ocorrer de algum aparelho elétrico ter a sua isolação danificada e aí ficar drenando energia que acaba sendo desperdiçada. O primeiro passo é desligar o disjuntor que fica no padrão de entrada para tentar identificar uma possível falha do medidor. Aqui em Santa Catarina, a concessionária que distribui a energia é a Celesc. O padrão de ligação deles é com o disjuntor depois do medidor. Então, desligando o disjuntor, o medidor continua recebendo alimentação. Mas ainda que fique ligado, ele não pode registrar nenhum consumo, porque com o disjuntor desarmado, todo o restante da instalação vai estar desligado. Caso registre consumo, provavelmente o equipamento está com defeito e aí é necessário solicitar uma verificação por parte da concessionária de energia. Se não estiver registrando, aí podemos seguir com o procedimento. Eu sugiro realizar essa etapa de noite, que é quando os vizinhos vão estar com as luzes acesas. No momento que for desligar, observe se as luzes de outras casas não apagam junto, ou se alguma carga não acaba se desligando. Caso isso ocorra, é um forte indício de furto de energia, o popular gato, ou ainda de algum erro do eletricista que fez com que a alimentação da sua casa acabe alimentando também algum circuito da casa do vizinho. Na segunda etapa da verificação, nós vamos tentar identificar uma fuga mesmo. Para isso é necessário deixar todos os disjuntores ligados, desligar todos os equipamentos elétricos, mas mantê-los na tomada. Se a sua geladeira não tiver a opção de desligar, precisa ser retirada da tomada. O teste nela será feito depois. O mesmo ocorre com o bebedouro elétrico, para quem tem. Aí basta ir no medidor e verificar se ele continua registrando o consumo. Se não estiver registrando, o mais provável é que não tenha nenhum tipo de fuga de corrente na sua instalação e nem nos seus equipamentos. Caso esteja registrando, aí pode ser que haja uma fuga e é necessário ir para a etapa seguinte da verificação. Na etapa seguinte, você vai desligar todos os disjuntores que ficam no quadro de distribuição dentro da casa. O único que vai ficar ligado é o do padrão de entrada. Verifique se ainda há consumo. Se o medidor continuar registrando consumo, há uma fuga de corrente elétrica entre o disjuntor do padrão de entrada e o painel de distribuição. Isso pode ocorrer por conta de alguma emenda ou isolação que foram mal feitas, ou ainda por algum cabo que teve sua isolação danificada por conta de atrito ou sobrecarga, por exemplo. Caso o consumo tenha zerado, ligue um dos disjuntores e verifique se o medidor volta a registrar consumo. Se não voltar, desligue novamente esse disjuntor e ligue o próximo. Faça isso até encontrar o disjuntor que, ao ser ligado, o medidor volte a registrar consumo. Uma vez encontrado esse disjuntor, sabemos para qual circuito a energia está indo. Aí o próximo passo é ir tirando os equipamentos da tomada, um por um, e analisando o medidor. Se ao retirar algum equipamento da tomada, o consumo diminuiu ou zerou, quer dizer que esse equipamento que está conectado na tomada, mesmo desligado, continua consumindo. É normal que aparelhos que tenham controle remoto ou comando de voz, por exemplo, apresentem algum consumo ainda que desligados. Eles ficam aguardando um comando e parte do circuito eletrônico deles fica ligado para receber esse sinal. Carregadores de celular, de notebook e outras fontes também têm um pequeno consumo por conta do transformador. Mas um ventilador, um forno ou um fogão elétrico não podem apresentar consumo. Uma máquina de lavar roupa também não, a menos que seja dos modelos mais modernos com conexão Wi-Fi. Se ao retirar todos os equipamentos da tomada ainda há consumo, isso quer dizer que a fuga de corrente elétrica está no circuito
cujo disjuntor foi desarmado. Para localizar essa fuga é necessário seguir todo o circuito e verificar se não há danos à isolação de algum cabo ou alguma conexão que está permitindo a passagem de corrente elétrica para algum outro ponto. É importante corrigir esse problema por conta do dinheiro desperdiçado, mas principalmente pelo risco de incêndio que uma fuga de corrente representa. Há um equipamento que protege contra a fuga de corrente para a terra, que é o DR. Nós temos um vídeo específico sobre DRs, eu vou deixar um card aí na tela para quem quiser assistir. Para testar a geladeira, é necessário estar com somente o disjuntor do circuito dela ligado e verificar se há mudança no consumo com ela desconectada da tomada ou conectada quando o motor está desligado. É óbvio que com o motor ligado vai ter consumo, mas com ele desligado não deve haver. Mas assim como nas máquinas de lavar, as geladeiras mais modernas acabam tendo um consumo mesmo desligadas, ainda que pequeno, por conta de algumas funções extras e também do display frontal. E voltando a falar de modo geral, há uma possibilidade que também deve ser levada em consideração, que é da fuga sem intermitente. Isso pode ocorrer por diversos motivos. A umidade é um deles. A umidade ela favorece a condução de energia elétrica, então se eu tenho uma parte viva do circuito encostada numa parede, por exemplo, quando eu tenho um período de maior umidade do dia, ou seja, do ano, eu vou ter também uma maior intensidade de fuga de corrente. A temperatura do condutor também pode influenciar na fuga de corrente. Se eu tenho uma maior temperatura ambiente, eu vou ter uma maior temperatura do condutor, ou também se eu tenho mais carga ligada nesse condutor, consequentemente eu vou ter uma maior temperatura também. E aí essa maior temperatura pode gerar, vai gerar na verdade, uma maior dilatação desse condutor, ele vai ficar mais comprido e mais maleável também. Por conta disso ele pode acabar vir a encostar numa parte que não deveria. E ainda há a possibilidade de algum equipamento estar com a isolação danificada e também causar uma fuga de corrente internamente. O equipamento também pode gerar uma alta no consumo de energia por conta de algum defeito. Por exemplo, o rolamento de uma máquina de lavar roupa. Se ele estiver defeituoso, ele vai gerar um maior atrito. Esse atrito vai acabar causando um maior esforço no motor para conseguir rodar com a mesma velocidade e também produzir a mesma força na ponta do eixo. Para detectar um problema desse, é necessário ter um medidor de energia dedicado para esse equipamento e aí comparar com a informação do consumo que o fabricante vai fornecer. Caso veja que tem uma discrepância aí nesse consumo, aí já dá para saber que existe algum defeito. Medidores de energia são vendidos pela Brasiltec. Caso você tenha interesse de orçar ou adquirir, basta acessar o nosso site através do link que eu vou deixar na descrição. Se gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixe seu like para nos prestigiar e nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo.